dia, crianças. Nós vamos estudar hoje na aula de História sobre o capítulo 4, onde fala de muitas famílias, muitas histórias. E na página 40 a 44, né? A gente vai estar observando alguns tipos de famílias que a gente observa aí diferente, né? A gente já viu vários tipos de família, famílias com pai, mãe, filho, ou dois pais, duas mães, ou família pai, mãe, filhos, avós e assim por diante, tios. E famílias também que pode ser só pai, mãe ou só filhos e mãe, né? Vamos estar observando que existe outros tipos de costume também de algumas famílias. Na página 40, nós vamos estar observando aí duas famílias da Índia, né? Um povo indígena, onde, não é nem da Índia, um povo indígena, onde vamos estar observando alguns costumes de lá, né? Muitos povos, muitos tipos de família. A forma como as famílias se divergem em época diferente, se organizam e é bastante variada. O texto a seguir é sobre as famílias de dois povos indígenas. Os povos que é chamado Caigangue e os Tapaiuna. São dois tipos. Em uma casa Caigangue, o núcleo familiar é formado por uma mãe velha, que seria uma espécie de matriarca, e uma rede de mulheres, filhas, noras, netos e agregados. Agregados são pessoas que não têm o mesmo sangue, mas que convivem no meio daquela família, né? Tipo adotado, a palavra adotado, né? Essas mulheres cuidam e apoiam contra a Caigangue, Josiélia, Danisa, Jacodesse, né? Esse apoio inclui ir para a roça, cozinhar, cuidar das crianças e da casa, amamentar os bebês uma das outras, produzir o artesanato e conversar, né? Isso aí é o que elas fazem. Quem conta é a chefe, né? A matriarca, Dona Caigangue, tá? Ela fala que são os cuidados que tem que ter dentro de casa essas mulheres, de cuidar da casa, ir para a roça, cuidar de criança, amamentar os bebês umas das outras, produzir artesanato e conversar também. Já os Tapaiuna, que é outro grupo de família, usa a mesma palavra para denominar o pai, tá? O tio é como se ambos fossem pais da criança igualmente, né? Então, eles têm o mesmo costume lá. Aí aqui. Só que uns é mulher e outros são homens. Aí tem aí. Que costume, Caigangue, Tapaiana, Una, são citados no texto. Algum deles é parecido com o outro que você tem. Qual? Algum deles é parecido com um costume que você tem. Qual? Esse costume aí de fazer né, igual, mas também de ficar em casa, cuidar das crianças. Isso aí é parecido com o nosso costume, mas vai depender de cada um de vocês. Na página 41, falei a família no tempo. Para os romanos que viveram há cerca de 2.000 anos, né? A palavra família significava um grupo formado por um homem, o chefe da família, por todas as pessoas que dependiam dele e por seus bens, né? Ele dizia assim que a família antigamente era formada por um homem, que é o chefe da família, e as pessoas que dependiam dele e os bens, né? Esposa, filho, trabalhadores da sua terra,
animais, cachorro, boi e cavalos, né? Móvel, casa, carroça, fazia parte da família. Tudo isso aí fazia parte da família. Ele dizia que a família, né? Isso aí é os romanos que viviam há mais de 2.000 anos atrás, né? Aí diz assim, que a família, como era o significado de família para ele. Ele tinha o pai, que era o chefe da família, e tinha tudo que dependia dele, né? Inclusive os animais, seria família dele, bem e tudo mais. Hoje existe muito esse tipo de família. Não é apenas o parentesco que une as pessoas de uma família. Afeto, carinho, costume e as histórias que em comum também são elementos que unem a família, né? Tá dizendo aí que não é só parentesco que é incluído na família, mas tudo que é afeto, família é afeto, carinho, tudo isso aí. Costume e história são o que? É o que une a família. Amor, carinho, essas coisas aí. Aí diz aí no primeiro, pinte de laranja os quadrinhos das afirmações que estão de acordo com o texto. Aí vocês, no primeiro quadrinho, dizem aí, afeto e carinho também une as famílias as pessoas de uma família? Se for verdade, pinta. Se não for, não pinta. As famílias se organizam de diferentes modos. Se for verdade, né? Pinta. Se não, se for iguais, vocês não precisam pintar. A forma de organização das famílias sempre foi a mesma, né? É sempre a mesma. Antes, que era incluído cavalo, cachorro e animais, né? Bens materiais faziam parte da família. E também, hoje em dia, vocês têm que ver se é a mesma organização. Segundo, em sua opinião, que diferença há entre a ideia de família para os romanos antigos e a ideia de família atual, né? Vocês vão observar como era antes e como é agora. Se aqui está explicando, antes era tudo que fazia parte do chefe, que ele mandava, que ele dominava, bens, tudo. Era família, animal, cachorro. E hoje em dia é assim? Vocês vão estar respondendo. 42. Né? Cada família tem uma história. Os acontecimentos e os costumes da família fazem parte da história da história delas. Né? Os acontecimentos fazem parte da história dela. Eles podem ser lembrados pelas pessoas e transmitidos por várias gerações. Tipo assim, os acontecimentos. Aconteceu, digamos, com meu avô, que meu pai conta, que eu vou contar para meus filhos o que acontece. Isso aí faz parte de família, tá? As histórias do passado faz parte. Então aqui, leia um trecho do relato de Dona Messias Andrade de Jesus, que nasceu na Bahia em 1930. Ela está aí, sentada contando as histórias. Meu pai era pescador, mas a gente foi mais na roça. Ali ele plantava mandioca, a gente ajudava. Todo mundo plantava ali, a gente ajudava. Vivia de roça e de pescaria. A gente tocava os bois no pé do engenho para poder moer a cana. De manhã vinha tirar o leite para o povo tomar café. Eu gostava muito desses trabalhos. Ela estava contando a história que aconteceu no passado com ela, parecido com a minha. Só que meu pai não gosta de pescaria, né? Mas o restante é tudo igual. Até moer a cana, tocar o boi, parecido, tá? Então, assim, ela contou uma história aqui. Se eu fosse contar a minha história, seria parecida com essa, tá? De ajudar na roça e assim por diante. Contaria para meus filhos. Isso é certo? Tá dizendo aí, né? Os acontecimentos. Letra A. Sobre qual parente Dona Messias fala no início do relato? O que ela falou aí no início? Meu pai era pescador, mas a gente foi mais na roça, né? Ela está falando de quem? De alguém que era muito importante, né? Ela diz assim, sobre qual parente da Dona Messias ela fala aí no início do relato? Vocês vão estar respondendo. Letra B. Que atitude
ela realizava para ajudar o pai. Vocês também vão estar respondendo aí, de acordo com esse trechinho aí. Fale para os colegas sobre as pessoas de sua família ou do grupo de pessoas com quem vive, que seja muito especial para você. Conte as atividades que você já realizou e compara em companhia dela, tá? Conte os relatos, a atividade que você realizou em companhia dela. Objeto, digamos, eu ajudei minha mãe a varrer uma casa, hoje em dia é difícil, mas aí vocês podem estar observando e colocando. Eu ajudei a minha mãe a fazer isso. Minha mãe estava ali cortando a roupa, eu fui lá. Minha mãe estava, então, alguma coisa, o meu pai foi passear com o cachorro, eu fui com ele. Então, tudo isso aí, vocês podem estar colocando, citando um exemplo para vocês, tá? Que aconteceu, você estava com seu pai ou sua mãe, alguém da família, algum parente, pai, avós e assim por diante. Na página 43, diz assim, os objetos contam histórias, né? Ou seja, eu pego um objeto bem aqui assim, né? A gente tem observado aqui nessa imagem, vocês vão observar e vão responder. A gente tem observado uma cena antes, né? De Joaquim Cândido, né? Vocês vão estar observando essa cena e daí vocês vão estar respondendo aqui embaixo. Os objetos também podem contar histórias sobre as famílias, roupas, enfeites, móveis, instrumentos musicais, ferramentas, louças e brinquedos. São importantes fontes de informação a respeito das famílias de diferentes épocas. Observa a cena abaixo, né? Vocês têm observado. Quais objetos você identifica na imagem? Quais são os objetos que vocês estão identificando na imagem? Aí tem um menininho, um anda-já, um cachorro, um senhor e uma senhora, né? Sentados, umas pessoas que antigamente era chamado de escravo, né? Cuidando dos pés e assim por diante. E temos o espelho, tem algumas coisas que vocês podem estar observando. Sexto, complete a tabela com os nomes desses objetos. Os objetos parecidos com aqueles que existem hoje na casa, né? Objeto parecido com aqueles que existem hoje na casa. Tipo espelhos, mesa, cadeira e assim por diante, cama, e vocês vão estar colocando. E do outro lado, objetos diferentes daqueles que existem hoje nas casas, né? Eu tenho observado aí, nessa imagem, uma mulher andando com a anca também, mas ainda existe, tá? E vocês vão estar, o andar também ainda existe, a criancinha andando, vocês vão estar comparando o antes com o agora e colocando aí o que é parecido antes e o que é agora. Na página 44 do livro, vocês vão saber sobre os sobrenomes, tá? Os sobrenomes, né? Todo mundo tem um nome e tem que ter sobrenomes. Antigamente, as pessoas, né? Eles não tinham sobrenome da família. Eu digo, por exemplo, eu sou de uma família, por exemplo, a família de minha mãe. É família Vieira, o pessoal chama. Só que não tem esse sobrenome Vieira, tá? Mas é chamada família Vieira. Mas nós não temos tantos pais, ou os nossos pais não têm, alguns não. Se tiver, é bem nos avós, não foi usado até hoje, né? E também a gente observa que alguns sobrenomes são o quê? São nomes de alguma coisa, de fumo, que chama Vieira, né? Tem algumas coisas aí que é parecido. Vamos lá. Ao nascer, recebemos o sobrenome da família, mas nem sempre foi assim. No passado, era comum ter apenas o primeiro nome. Ao longo do tempo, as famílias começaram a ser identificadas pelos sobrenomes, tipo Maria, Maria de onde? Tereza, Tereza de onde? Né? Para dizer qual o parentesco, de qual família você era, né? Pertence. E aí, daí foi criando esse sobrenome para dizer qual a família pertence. Existe sobrenome de várias origens. Há aqueles que são sobrenomes nomes de planta. Pereira e Oliveira, é nome de planta, Pereira e Oliveira. Há também nomes de lugares,
como Braga, que é uma cidade de Portugal, porém muitas vezes é difícil saber a origem de um sobrenome. Aí tem alguns nomes, sobrenomes, tem Andreive, Gonzales, Smith, Fugita, Silva, Bianco, Abdala, tem alguns sobrenomes, tá? Escrito aí, vocês estão observando. Villeneuve, e agora vocês vão estar respondendo. Você sabe de onde veio o seu sobrenome? Responda as questões a seguir. Se você não souber as respostas, né, você procura a família. Por exemplo, hoje em dia, tem uma lei que o primeiro sobrenome é da mãe e o segundo vai ser o do pai, tá? Então, é mais ou menos assim que é colocado, registrado a criança. Primeiro da mãe, depois do pai, tá? Aí aqui, qual é o seu sobrenome? Letra B. No grupo de pessoas com que você vive, que pessoas mais velhas têm um sobrenome igual ao seu? Tipo, né? Qual o grupo de família das minhas filhas? Qual o que tem o mais velho que tem o sobrenome? Seria o quê? Que existe hoje seria os avós dela, tá? Então, como seria o Ferreira, né? Que é o do meu pai. E assim por diante. Então, vocês vão estar respondendo assim, tá? Tenha um bom dia, fique com Deus, um abraço, estuda e continua mandando as tarefas no grupo ou no privado para mim, tá?